Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre aconselhamento bíblico. Então eu queria convidá-los a abrirmos juntos a Escritura, na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 28. E depois nós vamos ler capítulo 3, versículo 16. O pastor Pedro mencionou esse versículo há pouco tempo. Primeiro Colossenses 1, 28. Depois Colossenses 3, 16. Diz o texto: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém. Vamos orar? Senhor, te pedimos tua bênção sobre este tempo de reflexão, sobre esse tempo que passaremos, não apenas hoje, mas muitas semanas pensando sobre este assunto a partir das Sagradas Escrituras. Pedimos sabedoria, pedimos iluminação, pedimos edificação, consolação também. Pedimos que o Senhor nos ensine, inclusive, a entendermos melhor nossa mente, nossos sentimentos, nossas aflições, sofrimentos, ansiedades, depressões, os espectros que muitas vezes estão em nós ou nos nossos. E que o Senhor, com muita graça, ilumine nossa investigação e possamos também ajudar outros com aquilo que vamos receber. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Há muito tempo eu queria falar para vocês sobre este assunto, mas estava aguardando uma ocasião oportuna para fazê-lo. Nós vamos trabalhar várias semanas, não sei quanto tempo, não sei por quantos meses ou semanas, não, vai ser mais de um mês, com certeza. Mas vamos trabalhar vários aspectos bíblicos fundamentais acerca do aconselhamento e também aspectos práticos. Vamos lidar com assuntos concretos, onde o aconselhamento bíblico deve ser aplicado. Eu vou me concentrar basicamente no que a própria Escritura diz a respeito do aconselhamento e o que ela reivindica no que concerne ao aconselhamento bíblico. Nós vamos partir de um pressuposto, que é o pressuposto de todo crente que crê nas Escrituras, que ela é suficiente. Amém, irmãos? Ela é suficiente para tudo que ela reivindica ser suficiente. Então, a Escritura, por exemplo, não reivindica ser suficiente para o diabetes. Ela não reivindica. Não reivindica ser suficiente para o câncer no pâncreas. Ela não reivindica. Mas ela reivindica ser suficiente para o coração humano e para a mente humana. Então nós vamos investigar como isso se aplica. Vamos ter em alguma ocasião, em algum momento, bem lá para frente, um estudo específico sobre questões cerebrais, sobre medicamentos relacionados à ansiedade, ansiolíticos, né? Ou depressivos, medicação para depressivos. Então nós vamos tratar dessa questão também. Então, perguntas muito adiantadas no momento não devido pode mais confundir do que ajudar as respostas, né? Então eu vou dar uma resposta que você precisa ainda de uma série de conhecimentos para entender essa resposta. Então eu vou dar a resposta, mas você não vai entender a resposta.
Então precisamos de paciência nessa construção até chegarmos nela, né? Então meu tom não será belicoso aqui, minha intenção não é estabelecer nenhuma espécie de guerra com as ciências psicológicas, mas estabelecer o que as escrituras dizem sobre si mesmas na vida da igreja. Um outro pressuposto que iremos partir dele hoje é que o aconselhamento bíblico é para crentes, certo? Para crentes. O aconselhamento bíblico não se aplica a descrentes. E o que é que faz com o descrente? Evangeliza. E o descrente procura socorro aonde se ele não é crente? Nas ferramentas que ele tiver. Para o seu alívio. E o crente procura socorro aonde? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso que a Bíblia ensina, né? Então nós vamos paulatinamente investigarmos todos esses assuntos. Então, ao tratarmos desse tema, nós lidamos com muitos desafios que estão diante da igreja, porque são desafios culturais. A prática do aconselhamento foi abandonada. Eu me refiro ao aconselhamento bíblico. Nós vamos fazer uma distinção aqui de aconselhamentos, mas em todo momento que eu estiver defendendo o aconselhamento, eu estou me referindo especificamente a isso, aconselhamento bíblico. Então essa prática foi abandonada com a ascensão das ciências psicológicas. No final do século XIX, início do século XX, a igreja estava sendo bombardeada com o liberalismo teológico, que subestimava e invalidava a autoridade das escrituras. Os principais teólogos do mundo na época estavam focados em defender a inerrância, a inspiração das escrituras. Isso fez com que aspectos práticos da igreja fossem negligenciados. Esses teólogos estavam tão concentrados na doutrina que eles começaram a esquecer o cuidado da alma dos crentes. Os pastores puritanos eram conhecidos como médicos da alma. Eles tinham conhecimento profundo acerca do ser humano e como lidar com as mazelas do coração humano. Os puritanos já falavam sobre muita coisa que nós falamos hoje com outros termos. Eles falavam de melancolia, nós falamos de depressão, mas nós estamos falando da mesma coisa, né? Eles falavam de incredulidade, hoje nós falamos de ansiedade. Eles falavam sobre a mesma coisa. Então esses termos são correlatos, nós vamos investigá-los, mas o abandono do entendimento bíblico a respeito não só do aconselhamento, mas a respeito da natureza humana, fez com que a igreja começasse a adotar posições humanistas e seculares. E a igreja foi abraçando e foi incorporando tudo isso. Então, por exemplo, onde foi que começou a prática ou a reflexão da igreja de que as crianças não deveriam ficar nos cultos? Começou a partir de uma mudança cultural em termos de psicologia. Isso foi uma mudança de compreensão psicológica na cultura. Então a criança precisava ter uma atenção devida para ela, para o ensino, então ela precisava ser retirada, porque se precisava falar na linguagem dela. Minha intenção aqui não é fazer uma crítica a isso, mas mencionar um fato histórico, para mostrar como a psicologia ela começou a reestruturar várias camadas da sociedade, inclusive a igreja. Então, quando eu estava no seminário, naquela época, início dos anos 2000, era uma moda muitos pastores ficarem aflitos porque eles entendiam que eles não tinham competência para aconselhar pessoas. Eles diziam, o meu trabalho é pregar e pastorear, não aconselhar. Quem aconselha são psicólogos, não pastores. Então isso não é uma demanda minha, vá para o psicólogo. Eu vi isso acontecer comigo. Pastores me dizeram, você precisa de um psicólogo. E eu precisava do evangelho. Precisava da escritura. Essa foi uma das causas que me levaram a estudar um pouco um aconselhamento bíblico. Então, precisamos notar aqui que nossa cultura é secular e a palavra secular significa não religioso. E quando nós observamos cada abordagem de aconselhamento, precisamos perceber que cada abordagem tem uma cosmovisão. Eu vou tratar num estudo específico sobre isso. Mas o aconselhamento bíblico tem uma cosmovisão. Outras formas de aconselhamento bíblico têm uma cosmovisão. Então você orienta a pessoa com base
na forma de um entendimento acerca do mundo. Se esta forma não tem Escritura e não tem o Senhor, a conclusão vai ser que a solução para os problemas da sua vida, suas emoções, sua mente, não estão no Senhor, estão em outras coisas. Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo até aqui? Então vamos lá. Então nós seguiremos aqui, primeiro aprendendo um pouco nesse estudo, sobre as definições, né? Mas antes de definir propriamente aconselhamento bíblico, eu quero falar para vocês acerca de 3 tipos de aconselhamento. Primeiro, eu quero falar para vocês de aconselhamento em termos gerais. Então, esse é um termo geral que pode se referir a qualquer espécie de aconselhamento jurídico. Nós temos advogados aqui. O aconselhamento mecânico, nós temos mecânicos aqui. Um cliente pode chegar lá e dizer, meu carro está com uma batida aqui do lado direito. E o mecânico pergunta, como é a batida? É tec, 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 tec. Eu já sei o que é. Não é? É um aconselhamento. Você pode ter um aconselhamento contábil, você pode ter um aconselhamento médico, você pode ter um aconselhamento técnico de qualquer área específica. Na área de construção civil, aqui nós temos engenheiro também, irmão Felipe. Então, todas as áreas do conhecimento humano podem desenvolver aconselhamento. Não necessariamente isso é aconselhamento bíblico, mas essa é uma abordagem geral de aconselhamento, que não provém diretamente da Escritura. Isso não é um mal. Isso não é um mal, porque todas as áreas há uma espécie de instrução. Então, quando nós instruímos alguém, nós estamos aconselhando. O segundo tipo de aconselhamento é o que chamamos de aconselhamento cristão. Esse é um tipo de aconselhamento que tem uma pressuposição cristã, não necessariamente bíblica, mas uma pressuposição cristã. E o que é pressuposição? Deixa eu explicar esse termo. A pressuposição é uma certeza prévia, é uma certeza anterior, que não necessita de provas. Você apenas tem certeza. Os irmãos compreendem isso? Você tem certeza de alguma coisa, então você avança no conhecimento daquilo com base nessa pressuposição. A Bíblia é pressuposicional. Então a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. De onde ela parte? Do princípio criou Deus. Qual é a pressuposição? Deus existe. Deus é criador. Certo? Então, no aconselhamento cristão, há uma pressuposição cristã, que a religião cristã é verdadeira, mas isso não significa que no aconselhamento cristão se considere a Bíblia suficiente para as questões dos sofrimentos humanos em termos de emoções, em termos mentais. Na verdade, essa abordagem vai dizer, a Bíblia não é suficiente para abordar todos os temas das aflições humanas. É preciso que haja auxílio de outras ciências. Somos cristãos, mas precisamos de um complemento às Escrituras a respeito disso. Esta abordagem é chamada de integracionista. Você integra aqui ciências da mente, ciências psicológicas, com as Sagradas Escrituras. Então, quando nós pensamos nisso, nós estamos falando aqui de questões diversas na área de psicologia clínica. Nós vamos ter um estudo lá na frente também que eu vou falar mais especificamente sobre as psicologias. Não existe apenas uma, certo? Existem várias escolas, muitas escolas. Então nós vamos falar sobre as principais escolas, sobre os seus problemas e sobre a forma que nós devemos olhar para elas, sobre suas perguntas, sobre suas respostas acerca dos dilemas humanos, né? Então o aconselhamento cristão basicamente não considera a Bíblia como suficiente para uma ajuda total a respeito do homem. O homem precisa de uma ajuda extra. E então nós chegamos no aconselhamento bíblico. E o que é o aconselhamento bíblico? São crentes ajudando outros crentes a se parecerem mais com Cristo, a vencerem suas aflições, seus problemas, seus sofrimentos, suas indecisões diante de circunstâncias diversas. Então, o aconselhamento bíblico tem a Escritura como autoridade máxima e suficiente para a prática do cuidado da alma. Quando nós falamos de alma, estamos falando de tudo que a alma tem. Sentimentos, afeições, apetites diversos. Então, o aconselhamento bíblico lida exatamente com isso. O cuidado da alma
por meio dos ensinos bíblicos e da sabedoria da revelação especial de Deus. Eu vou me antecipar aqui a uma pergunta que talvez viesse a surgir dos irmãos no futuro. Pastor, então a graça comum não daria respaldo para a utilização de outras ciências como psicológicas? Nós vamos examinar isso profundamente observando o livro dos Salmos. Como eu disse na introdução, a minha intenção é ser estritamente bíblico, mergulharmos nas Escrituras e observarmos como as Escrituras apresentam isso. Deus se revela de duas formas, através da revelação geral e através da revelação especial. A revelação geral tem um objetivo: demonstrar a majestade de Deus, para que o homem honre a Ele como Criador. A revelação especial tem um objetivo: salvar o homem, santificá-lo. A revelação geral não pode fazer isso. A graça comum se aplica à revelação geral. Então a graça comum não é suficiente para o aconselhamento. No máximo, ela pode auxiliar a se fazer perguntas importantes, mas ela não pode dar as respostas ao coração humano que só podem vir da palavra de Deus. Nós vamos investigar isso mais à frente. Mas agora, nesse primeiro momento, eu quero investigar com vocês basicamente dois pontos fundamentais. Primeiro, Deus como o conselheiro. Partindo daqui, da doutrina de Deus, nós teremos um fundamento muito sólido, muito estabelecido para entendermos o restante desse assunto, dessa disciplina. Em segundo lugar, qual é o objetivo do aconselhamento? Então, vamos partir de Deus como conselheiro e o objetivo do aconselhamento. Eu quero ler com vocês alguns textos, irmãos, e queria que vocês abrissem comigo esses textos. Primeiro, o Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8, nos diz o seguinte: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Vocês estão comigo aí? Podem ler o final? Sob as minhas vistas. Quem está falando aqui? Deus. Veja só, sob as minhas vistas eu te darei conselho. Deus está se colocando como conselheiro do seu povo. O grande primeiro conselheiro do seu povo. Salmo 119, que nós vamos investigar ele também mais profundamente, mais à frente. Mas nós vamos ler o verso 24. Salmo 119, versículo 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. O que é que diz agora? Então, quem aconselha o povo de Deus? Deus. Por que meio aqui? Por meio das Escrituras. Certo? Os teus testemunhos, o salmista está reconhecendo isso, são o meu prazer, são os meus conselheiros. Eu busco conselhos na tua palavra. Por que a igreja contemporânea tem tantas dificuldades com o aconselhamento bíblico? E tem muitas dificuldades. A igreja contemporânea tem dificuldades com muitas questões genuinamente bíblicas. Isso é assustador. É terrível isso. Por que ela tem essas dificuldades? Porque ela é muito rasa no conhecimento das Escrituras. Somos muito rasos no conhecimento das Escrituras. Nós não conhecemos o nosso Deus nas Escrituras. Nós queremos conhecer o nosso Deus por meio de experiências, sensações, louvores, cânticos, acampamentos, memórias, né? Guarde memórias, né? Vamos para Isaías 9:6. Vamos observar. Outro texto muito conhecido, talvez você não precise nem abrir, porque esse texto é tão mencionado, né? Já preguei ele aqui nos nossos cultos natalinos. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será
Maravilhoso conselheiro. Não é maravilhoso, vírgula, conselheiro, certo? É maravilhoso conselheiro. Esse texto está falando de quem? De Cristo. Cristo é o maravilhoso conselheiro. E o que vem depois é muito interessante, porque depois do maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Veja, Deus é forte na forma que me aconselha e me orienta. E Jesus é forte na forma que me aconselha e me orienta. Ele é Pai da eternidade, Ele é a fonte, Ele é a origem da minha salvação. Ele é príncipe da paz. Ele é que traz paz, instala essa paz no meu coração. Jesus disse aos seus discípulos, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então Jesus é maravilhoso conselheiro. Agora vamos para João, capítulo 14, versículo 25 e 26. Já vimos aqui o Pai como conselheiro, Salmo 32, 8. O Filho como conselheiro, Isaías 9, 6. E agora veremos o Espírito Santo como conselheiro em João 14, 25 e 26. Diz o texto, isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas, o que é que diz, irmãos? O Consolador. Veja só, essa palavra aqui é importante. Porque o que essa palavra significa? Aquele que está ao lado. Aconselhou. Consolando. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. O que é que diz agora? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse versículo é a melhor definição de aconselhamento bíblico. O que é que o Espírito Santo faz quando ele nos aconselha? Ele nos ensina todas essas coisas e nos faz lembrar o que Jesus disse. Então, o que é o aconselhamento bíblico? É exatamente isso. É colocar para o meu irmão, para a minha irmã, aquilo que o Senhor falou e como aquilo se aplica à demanda do coração daquele irmão ou daquela irmã. É olhar para as Escrituras e olhar para as necessidades do meu irmão e aplicar as Escrituras àquilo. Então, esses textos nos mostram o fundamento da doutrina de Deus para o aconselhamento bíblico. Deus é conselheiro por excelência, meus irmãos. Toda a Trindade está envolvida no aconselhamento. Agora vamos ver Deus em ação como conselheiro na Escritura. Já sabemos a tese, já sabemos que ele é conselheiro, trinitariamente conselheiro, mas vamos ver ele em ação nas Escrituras como conselheiro. Vá comigo para Josué, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 9. Vamos observar aqui apenas dois textos para não ser cansativo para vocês. Josué, capítulo 1, versículo 7 até o versículo de número 9. Josué 1, do 7 a 9. Contexto aqui, antes de lermos, Moisés havia morrido, Josué havia assumido a liderança do povo de Deus, Josué era um general do povo de Israel, alguém que cresceu sob a liderança de Moisés, juntamente com Caleb, os dois foram preparados com Moisés, de certa forma, mas liderar aquele povo não era coisa fácil, porque Josué sabia muito bem de muitas das aflições que Moisés havia passado, das rebeliões contra Moisés, dos inimigos que Moisés teve, de como Deus inclusive repreendeu Moisés por sua desobediência, que Moisés desobedeceu, diga-se de passagem, por causa do povo, por causa de suas aflições em relação ao povo. Então Josué estava numa angústia terrível em ter que assumir o posto de Moisés. Primeiro, que não era fácil suceder Moisés. Segundo, que o povo era muito difícil. Terceiro, que ele estava lidando diretamente com o Todo-Poderoso. Então o texto começa a dizer no verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O que é que diz agora? Não cesses de falar este livro da lei, antes medita nele dia e noite. Cuidado, fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás esperar o teu caminho
serás bem-sucedido. Não te mandei eu? O que é que diz? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Algumas coisas importantes aqui. Nós não vamos ter tempo de esmiuçar isso, mas Deus está tratando o problema do medo no coração de Josué. Nós vamos voltar a falar sobre o medo lá na frente. Deus está tratando diretamente com o medo que Josué estava sentindo por ter que assumir o posto de Moisés. Deus não está jogando palavras ao vento aqui. Josué estava com medo. Por isso que Deus está dizendo a ele: seja forte, seja corajoso, não tenha medo, eu estou com você. Mas qual foi o caminho que Deus deu a Josué para vencer o medo? O que é que vocês dizem? Não cesse de falar nem meditar no livro da lei. Vá para a Escritura, Josué. Veja o que eu disse. Aprenda comigo no que eu disse lá na Escritura. É assim que Josué vai vencer o medo, é assim que Josué vai ser forte e é assim que Josué vai ser corajoso. Deus não está dizendo a Josué que de modo nenhum ele deixa o medo chegar ao seu coração. A ideia não é essa, quando ele diz não temas. A ideia é que o medo não deve governar o coração de Josué. E como é que isso vai acontecer quando Josué estiver comprometido com a lei de Deus, vencendo os seus temores internos, os seus tremores internos, seus problemas e seus gigantes, através da palavra de Deus. Por isso, não te espantes. A ideia de espantar aqui é se assustar. Não fique assustado com o tamanho do desafio que está diante de você, porque eu estou com você. Esta promessa seria a cada dia enfatizada na mente de Josué quando ele voltasse para as Escrituras. E ali ele só tinha os 5 livros, viu, de Moisés. Certo? Só tinha o Pentateuco. Nós temos 66 livros da Escritura. Então esse texto mostra que o Senhor lida diretamente com os nossos sentimentos, com os nossos medos, nossos temores, nossos pavores. E o que é que ele nos convoca a fazer? Medite na minha lei, de dia e de noite. Medite na minha lei, de dia e de noite. Aprendemos aqui nessa passagem que a Bíblia é norteadora do povo de Deus para seu encorajamento. Vamos ver outra passagem. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19, versículo 9 a 15. Esta passagem trata sobre Elias. Primeiro Reis 19, do verso 9 ao verso 15. Vejamos esse texto, irmãos. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuro tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei da Síria. Verso 16. A Jeú,
filho de Inice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta até aqui basta-vos. Qual era o problema de Elias? Desânimo. Elias estava desanimado. E o Senhor visita Elias e o aconselha. Vá para o monte, saia daí, vá trabalhar, vá ungir o rei, vá ungir o profeta. Deus visita Elias e o aconselha. Assim como visitou Josué e o aconselhou. Deus é supremo conselheiro. Agora vamos para Isaías capítulo 30, irmãos. Versículo 21. Isaías 30, versículo 21. O texto vai dizer, o Senhor dizendo: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda. O que é que diz agora? Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quem falou isso? Deus. O que é que esse texto está falando? Esse texto está falando sobre um coração desviado. Sobre um coração que está errando em seguir o Senhor como deveria. Um coração confuso. Esse texto está falando para confusão de mente. Então o Senhor diz: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti, no meio da confusão de tua mente, esta palavra: este é o caminho, ande por ele. O Senhor apontará o caminho da vereda da justiça quando nossa mente estiver perdida nos seus pensamentos. O Senhor é conselheiro. Deixa eu passar esse carro da polícia. Acho que é uma ambulância. Vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 5, irmãos. Tiago 1, 5. Novo Testamento. Já estamos caminhando aqui para a nossa parte final, para o último ponto. Podemos dizer também que o aconselhamento bíblico é a sabedoria de Deus aplicada à vida dos crentes. Deus, no aconselhamento bíblico, nos ensina que há um conselheiro supremo e existem conselheiros falíveis. Os crentes são conselheiros falíveis, que são utilizados como instrumentos do conselheiro supremo. E o que garante que o conselho do conselheiro falível vai ter um efeito positivo e vai ser abençoador para a vida de quem ouvir? É a própria revelação que o Supremo Conselheiro dá. É a sua palavra. Ele diz: esta é a palavra que vai ser usada para o aconselhamento. O sermão é um mecanismo semanal que Deus usa para aconselhar a igreja. Especificamente, as aplicações do sermão são o trabalho do Espírito Santo, usando o pregador para aconselhar a igreja com base no texto bíblico. Por isso que uma pregação sem aplicações, ela é apenas uma aula. Ela não é um sermão. Para que tenhamos um sermão, precisamos da explicação do texto e da aplicação do texto. Daí os puritanos diziam que o aconselhamento bíblico é a pregação particular. Chamavam também de ministério pessoal. Quando você aplica a palavra ao coração do irmão, objetivamente. Tiago, capítulo 1, versículo 5, vai nos dizer o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, diz o que, irmãos? Peça a Deus, que a todos e nada lhes impropera, e ser-lhe-á. Tiago é um texto do Novo Testamento muito interessante, porque, além de ele tratar a partir da perspectiva que Jesus tinha dos 10 mandamentos no Sermão do Monte, porque Tiago tem o Sermão do Monte em mente. Tiago também trabalha com a sabedoria dos livros sapienciais. A sabedoria em Provérbios, sabedoria em Jó, sabedoria no livro Salmos. Então, quando falamos de sabedoria,
Não estamos falando apenas de prática. Às vezes as pessoas e alguns autores também definem assim, dizendo que há uma diferença de conhecimento e sabedoria, que sabedoria é algo prático. Para que se tenha sabedoria, precisa ter conhecimento. Não há condições de alguém ser sábio sem conhecimento. Então se conhece e se aplica aquilo. Então aquele que não é sábio é insensato. E a insensatez é mostrada no livro de Provérbios várias vezes, como falta de sabedoria. A insensatez é o contrário de sabedoria. Então, veja, não precisa abrir, mas Provérbios 10:8 diz o seguinte: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Então, aquele que é insensato, que não tem sabedoria, ele se prejudica, ele se autodestrói. Então, se um crente não cresce no conhecimento da graça de Deus, ele vai permanecendo e vivendo sua vida como um insensato, como uma criança que está no leite. E ele vai viver um processo, inclusive, de auto-arruinar-se, autodestruição, embora ele seja salvo. Mas nós estamos falando aí de questões mentais, questões emocionais, até de questões físicas, por falta de prudência, por falta de sabedoria. Então, a insensatez é a fonte de desequilíbrios diversos na vida humana. Então, é possível que alguém, de fato, tenha uma depressão por causas orgânicas, que resulta, ou melhor, que a depressão é uma consequência. O problema é orgânico, é físico. A depressão é uma consequência, mas alguém pode deprimir também por causa de pecado. Então alguém pode entrar em processos depressivos longos por não confessar e não abandonar pecados. Falta de contentamento no coração de um cristão pode levá-lo à depressão. Falta de perdão pode levá-lo à depressão. Falta de satisfação em Deus mesmo, não apenas no que Deus dá, pode levá-lo à depressão. Uma circunstância diversa, não mais uma questão de pecado do coração, mas uma questão externa a ele, uma tribulação, uma pressão constante, pode levá-lo à depressão. E aí é quando o coração não deseja Deus, deseja a solução do problema. É isso que a depressão é. É quando o coração não deseja Deus, deseja a solução, deseja Deus resolvendo, não o próprio Deus. Veja como a depressão é complexa. Pastor, e se for então a causa orgânica? Observe que nós precisamos aqui delimitar coisas bem importantes quando tratamos de aconselhamento bíblico. Doenças físicas, mentais também, podem causar certas ações. Podem mover a pessoa a cometer certos atos. Mas pecado será sempre pecado. Certo? Pecado será sempre pecado. O que é que acontece? O pecado deve ser apontado como pecado. E quando isso acontece na vida de um enfermo, isso deve ser feito com muita compaixão. Mas o que o Senhor diz na sua palavra? Então imagine você alguém com um problema de perca de memória, uma perca gradativa de memória. Alzheimer, né? Esta pessoa pode cometer atos ou falas libidinosas? Pode. Eu já vi várias vezes. Falas imorais, atos imorais. O pecado está ali. O pecado mora ali, no coração daquele pecador. O que a doença fez? Ela trouxe para fora o pecado que estava no coração. Você já viu uma criança irada? Eu já vi. Várias vezes. Aquele rostinho bonitinho, aquela vozinha fofinha. Um dia se treme, trinca os dentes e grita histericamente. O pecado mora ali e precisa de redenção. Aquelas emoções precisam de redenção. Mesmo que o indivíduo seja um cristão.
Nós estamos falando aqui da salvação eterna. Estamos falando aqui de Cristo aplicando sua palavra, redimindo todas as áreas da vida do cristão. Sabe o que é isso? A Bíblia chama de santificação. Santificação. Eu já visitei muitos idosos crentes de uma vida toda servindo ao Senhor. E várias vezes visitando, eu fiz a mesma pergunta. Como estão as coisas? Não foi só misericórdia de Deus, tá? Estou aqui vivendo. Estou comendo, pelo menos, né? Pelo menos tem comida. Viveu sua vida toda servindo ao Senhor. Mas mesmo nessa fase final da vida, ainda não há contentamento. Há pecado ali, é duro dizer isso, né? Mas é verdade. Há pecado ali. É o que é que a gente faz? Mas o Senhor não tem me dado vida até agora. Nós aconselhamos. A senhora não teve comida, o senhor não teve comida na mesa, tem medicação, tem médico. É bênção do Senhor, não é? O Senhor está ali preparando para um tempo muito melhor. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, como dizia João Calvino. Mas nós temos a tendência, principalmente no nosso tempo, de divinizarmos o homem. A criança vira um Deus, a mulher vira um Deus, o idoso vira um Deus, quase sem pecado. Ou o homem vira um Deus quase sem pecado. Não, irmãos, todos nós precisamos da santificação. Então agora vamos para o final. Peço só um pouquinho de paciência a vocês, que eu já passei do horário. Vamos para Colossenses 1, 28. O texto que nós lemos, né? Eu não vou conseguir entrar no capítulo 3, verso 16 hoje, eu vou só mencioná-lo e apontar aqui rapidamente algumas coisas, mas eu vou me concentrar para concluirmos no capítulo 1, versículo 28 de Colossenses. Esse versículo do capítulo 1, ele é muito importante. O texto vai nos dizer, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A palavra que aparece aqui para advertir é noutetel em grego. Esta é uma palavra importante porque ela significa literalmente aconselhamento. Então o texto poderia ser traduzido aqui, aconselhando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Então isso faz parte da vida da igreja. Então noutetel, aqui é nous, que é uma palavra grega, significa mente, entendimento. E titemi, que significa colocar. Então, o que é aconselhar é colocar na mente do outro. Dar a ele entendimento de que, Paulo explica aqui, toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito aqui é maduro em Cristo, crescido em Cristo. Qual é o trabalho do conselheiro na perspectiva de Paulo? O conselheiro promove o crescimento espiritual do irmão por meio da instrução na palavra, desvendando a palavra para o crente e desvendando o coração do crente diante da palavra. O conselheiro, podemos metaforizar aqui de duas formas. Primeiro, o conselheiro é o vendedor que leva o cliente para frente do espelho, para que ele veja o seu estado. Segundo, o conselheiro é o pombo-correio, que ele traz a mensagem, que a mensagem não é dele, a mensagem é de outra fonte, a mensagem é de Deus. Então ele leva a mensagem para aquele que vai receber o aconselhamento. Então a prática do aconselhamento é vital para a igreja. E quem aconselha na igreja? Quem deve aconselhar na igreja? Vejamos capítulo 3 e o versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos. O que é que diz agora? Aconselhai-vos. Aqui, veja, aqui a palavra poderia ser também admoestar, como está lá, no 28.
Então, primeiro, a palavra habite em vocês, irmãos, ricamente. Como é que o texto diz aqui? A ideia de ricamente é abundantemente. Que o coração de vocês esteja cheio das Escrituras. E quando isso estiver acontecendo, coração cheio das Escrituras, vocês devem instruir-se. Quem instruir? Ensinar. Quem deve ensinar? Paulo está falando para quem aqui? A igreja. Paulo não está falando para o pastor da igreja, para os presbíteros. Paulo está falando para o rebanho. A igreja deve instruir-se no ministério particular. Deve aconselhar-se mutuamente. Crente deve aconselhar crente. Então, a igreja deve ser uma comunidade de conselheiros. Não enfatizar uma classe especialista em conselheiros, entende? Embora possa se ter, né? Que esses treinem os crentes. Claro que há questões mais complexas, mas de modo geral, a igreja deve ser voltada para o trato do aconselhamento. O apóstolo Paulo chama as mulheres de mestras do bem. Mestras do bem, ou seja, as mulheres mais velhas da igreja, né? Em Éfeso. Aquelas que, a ideia de mestre aí é aquelas que detêm o conhecimento do bem e têm a capacidade divina, espiritual, de ensinar esse bem. Elas fazem isso como? Aconselhando seus filhos, seus maridos, pessoas na igreja, trabalhando com crianças, trabalhando com idosos, trabalhando com enfermos, trabalha em evangelização também. Ela demonstra o bem para essas pessoas, os homens da mesma forma. Então, quando percebemos um crente com muito tempo de caminhada, ou médio prazo aí de caminhada, que não amadureceu em Cristo, o que ele é ainda na igreja, ele é um insensato, ele não é sábio. O sábio, para Provérbios e para Tiago, não é o que os gregos falavam sobre o sábio. O sábio para o grego era o filósofo. Para Provérbios e para Tiago, o sábio deve ser o crente. O crente que aprende com seu Senhor e que ensina outro a caminhar com seu Senhor. Então, neste primeiro estudo, irmãos, conceituamos o que é aconselhamento. Paul Tripp, num livro importante chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor, diz o seguinte: aconselhamento são pessoas imperfeitas ajudando outras pessoas imperfeitas. São pessoas quebradas ajudando outras pessoas quebradas a caminharem juntos pela graça de Deus, em santificação e honra ao Senhor. Esse é o trabalho de aconselhamento. Às vezes a gente se acha muito incapaz, não é? Porque nós olhamos para os nossos próprios pecados e achamos que não temos condição de aconselhar outras pessoas. Obviamente que a nossa vida deve ser uma busca por santificação e não devemos nos acomodar nos nossos pecados. Mas Deus usa instrumentos falhos e aqui está a grande sabedoria divina. Deus usa instrumentos falhos para fazer uma grande obra. Porque a fonte é Ele. A palavra é dele, não é nossa, de mim e você. Pode até ser algumas palavras bonitas, mas é de Deus que saem palavras que transformam. A nossa palavra não transforma, a palavra de Deus transforma. E é esse o trabalho e o empreendimento do aconselhamento bíblico. Amém, meus irmãos? Por hoje ficamos por aqui. Passei 20 minutos.